E aqui eu quero que vocês entendam 3 informações que são os painéis já finalizados para consulta, tá? Primeira informação, análise e distribuição de acidentes por animais peçonhentos. Aqui nós vamos trabalhar com território, tá? Território, tipo de animal e qual é o perfil dos acidentes que ocorrem nesse primeiro painel, tá bom? O segundo painel, ele vai dizer para vocês aonde vocês encontram o local para o atendimento, mas não diz a quantidade nem o tipo de soro que tem lá, tá? Isso aí a gente está trabalhando para poder conseguir ter essa informação. O segundo painel é sempre para uso rápido. Gente, onde eu posso atender tal pessoa, em tal município? Você clica lá e vai te mostrar em qual unidade está cadastrada e você pode ter um atendimento de acidente por animais peçonhentos. E o último indicador são os indicadores epidemiológicos. E aqui nós temos os nossos indicadores. Primeiro, número absoluto. Segundo, frequência relativa, letalidade e incidência. Para todo tipo. E para o pessoal, quem é médico? Levanta a mão. Então, o pessoal da comunidade médica também, ali as manifestações clínicas estarão no terceiro painel, tá? Então, agora eu quero que vocês, mais 2 conceitos para consultar o painel. Você vê que painel é uma coisa que você tem que entender para poder consultar. O painel, ele trabalha com 2 situações, filtro fixo e filtro relativo, tá? Filtro fixo é quando você já tem uma pergunta na cabeça e quer fazê-la no painel. Você utiliza o cabeçalho de filtros. Filtro relativo é quando você vai investigar alguma coisa. E aí você vai clicando e todo o painel vai se comportar para a pergunta que você fizer. Ok? Então eu preciso que vocês entendam isso. Vamos abrir o primeiro painel. Análise e distribuição de acidentes por animais peçonhentos. Você pode clicar para mim, por favor? Aqui de baixo. No telefone de vocês, vocês viram no formato Instagram agora, que aí vai ficar inteirinho para vocês, tá bom? Bom, lembra que eu falei para vocês? Esse aqui são os filtros fixos. Filtro fixo é quando você já tem uma pergunta na cabeça, tá? Tipo, eu quero saber de que mês, que ano, que quadrimestre, que dia que eu estou olhando. Eu já sei que tipo de animal eu vou perguntar. Eu quero saber que região onde está ocorrendo esse acidente, qual é o município, quer dizer, a regional onde a pessoa mora, qual é o município onde a pessoa mora, a regional do acidente, e se eu quero saber de um estabelecimento de saúde, a gente consegue chegar até nível de estabelecimento, tá bom? Então isso é uma ferramenta poderosíssima para vocês. Vocês vão saber o que está acontecendo desde o estabelecimento na território de vocês, correto? Abaixo, a gente já tem as 3 primeiras informações. Os casos acumulados. Segundo, a população estimada para a seleção que você escolheu. E no terceiro, a incidência por 100 mil habitantes. Quando a gente falou de incidência, a gente disse para vocês que a incidência é a velocidade com que os casos ocorrem. Então, a incidência por 100 mil habitantes diz assim: quantos casos ocorrem para cada 100 mil habitantes no tempo escolhido. Nesse caso aqui, todos os anos. Então, a incidência de acidentes por animais peçonhentos é 588 acidentes para cada 100 mil habitantes por ano. É bastante? É relativo, né? É um número bem importante. Para vocês terem uma ideia, o de Covid é de 2.000 casos para cada 100 mil habitantes. Então, quantas vezes maior é Covid? Nós estamos falando de uma pandemia. Para um animal peçonhento, 500 para 100 mil habitantes é muito caso, tá? É muito caso. Por isso que a gente faz a ração para comparar. Então eu sei quanto é de Covid, eu sei quanto é de dengue. Então se tem dengue da Covid, bom, então 588 casos para 100 mil habitantes é muito caso. É muito caso, correto? Segunda linha que é importante. Abaixo aqui dessa informação nós temos uma série histórica. Essa série histórica ela pode ser consultada por ano, mês, quadrimestre, semana, mês e dia, chega até nível de dia. É a distribuição que vocês vão escolher. Para a distribuição é importante vocês entenderem conceitos também. Tem jeito. Conceito de inteligência é assim. Primeira coisa é hierarquia. Toda vez que vocês verem um tridente, lembra do Aquaman? Toda vez que vocês verem um tridente desenhado no gráfico, significa que ele vai abrir hierarquicamente.
Alguma coisa é maior do que a outra, então ele vai abrir hierarquias, é uma árvore. Então, ano, se eu apertar uma vez, ele abre para quadrimestre. Se eu apertar mais uma vez o tridente, ele abre para mês. Se eu abro mais uma vez, ele vai para dia. Correto? Esse é um comportamento de investigação. Vocês vão poder investigar. Daqui a pouco nós vamos treinar isso, tá? Vamos descer aqui um pouquinho. Você pode descer para mim, painel, para me mostrar essa imagem aqui? Melhor. Clica bem aqui, ó. Clica nesse movimento aqui, ó. Isso aqui é foco, ele vai abrir o foco para mim. Pronto, está focado. Esse aqui são os acidentes por tipo de animal de todos os anos. Aqui o nosso painel, eu vou trabalhar com 2014 para frente. Eu reduzi, a gente não trabalhou desde o início, eu reduzi para a gente não ficar tão pesado e não tem necessidade de mais informações mais antigas do que essa. Tá bom? Se caso o programa de Animais Peçonhentos decidiu que é importante estender essa série histórica, a gente corre com a série histórica para trás, tá bom? A série histórica, então, ela começa em 2014 e termina em 2022 até o último mês, que foi agora, né? A última semana, né? Isso está sendo atualizado constantemente, correto? A forma da notificação ocorrendo está sendo puxada a informação para cá. Esse painel, quem está com ele no telefone aberto, levanta a mão aí. Abre esse modo foco lá com vocês para poder acompanhar junto aí no celular de vocês. Eu quero que vocês aprendam comigo aqui. No modo foco, nós temos então aqui nesse caso, nós temos então o número de casos. Este pontinho aqui, vou falar agora, vou revelar, eu sou daltônico, não faço ideia de cor é essa. Mas está aqui, esse ponto aqui. E a de cima aqui, a gente está falando aqui da incidência, correto? A incidência é por 100 mil, correto? Lembra que eu falei, 100 mil habitantes? E a letalidade é a cada 1000, por 1000 casos, óbitos por 1000. Bom, então é o seguinte. Em 2014, o número total de casos de serpente foi 1.214, correto? Qual foi a incidência de serpente naquele ano? Quem está com o celular, fala para mim aí, 2014. Quanto que é? Gente, lê aí, está com 6 na mão. Qual que é a incidência? A primeiro número de casos, de 2014, 1.212. Quanto é a incidência? 34, exatamente. E quanto que foi a letalidade no ano? Vamos acompanhar isso no tempo, para ver como que isso se comportou no tempo? As serpentes, o número de casos aumentou do ano de 2015, foi para 1.300, e a incidência aumentou. E como que está a letalidade? Proporcionalmente também aumentou, correto? Na mesma linha nós temos um decréscimo no número de casos. A incidência diminuiu porque o número de casos é menor, mas e a letalidade? Opa! Tem coisa ocorrendo aí nessa história, certo? Quando eu tenho esse tipo de acompanhamento do espaço-tempo, eu consigo ativar problemas investigativos, eu consigo saber, olha, tem algum problema acontecendo aqui. O que aconteceu no ano de 2015 para 2016 que a letalidade aumentou? Próxima linha. Quando eu passo então para o ano de 2017, a quantidade de casos diminuiu ou aumentou? E a incidência? Diminuiu, porque o número de casos novos diminuiu, a incidência diminui junto. Mas como foi a letalidade? Ué, o que significa isso, será? Essa é a pergunta que vocês vão resolver olhando o painel de vocês. Segunda pergunta: o número de casos diminuiu? 2018, incidência e a letalidade? Porém, a letalidade nunca vai diminuir na quantidade que teve em 2014. Olha só, ela sempre foi maior. Alguma ausência do serviço de saúde está ocorrendo. E essa ausência é registrada em números. E é para isso que a gente usa inteligência de números, para poder estar trabalhando e desenhando programas que vão reduzir essa situação. No caso aqui nós estamos falando de serpente. Vamos ver escorpião? Olha os escorpiões do ano. Correto? Qual foi a maior letalidade? Qual o ano de maior letalidade dos escorpiões? Olhando o painel de vocês aí. Que ano que foi? Maior letalidade de escorpião? 2022? Exatamente, 2022, a maior letalidade do escorpião. Pode isso, gente? Depois vamos descobrir que lugar, que espaço e aonde está ocorrendo esse tipo de situação. Será porque o número de casos é proporcional? Não, porque quando a gente fala, aí que eu quero que vocês entendam, por isso que eu repeti o conceito. A gente
fala de número absoluto e ele parece que reduz. O número absoluto ele varia mesmo, porém, quando a gente coloca todo mundo no denominador, não há variação, ela percebe. Então a letalidade é proporcional ao número de casos que ocorreu. Entendeu? Então a letalidade, apesar do número de casos abaixo, a letalidade está muito alta. Significa que, independente da pessoa que está acidente, está muito mais gente morrendo do que nos anos anteriores. Isso significa ausência de serviço de saúde, porque a letalidade, ela reflete a oportunidade de tratamento em tempo oportuno e ela diz se aquele serviço está com qualidade ou não. E quem tem acompanhado acidente por animais peçonhentos esses anos todos sabe que houve um aumento no número de unidades ou teve um desmonte, ninguém mais ligou para isso? Teve um desmonte, ninguém mais ligou para isso, porque estava todo mundo ligando para outras coisas, para dengue, para violência, para Covid. Mas o acidente continua acontecendo. E um dado importante que a Márcia mostrou e que a gente deve observar sempre é que cada vez maior a pressão ambiental e o contato entre humanos e animais no seu ambiente é muito maior. Nós tivemos aumento populacional no Mato Grosso? Nós tivemos criação de novos condomínios, novos espaços? Nós não tivemos recorte de corredores ecológicos? No final das contas, as pessoas se expõem mais a animais peçonhentos. Agora, pior ainda quando a gente fala de escorpião, porque o escorpião está refletindo uma outra situação um pouquinho pior. O escorpião, principalmente em regiões onde possuem corpos d'água, mesmo que seja urbanizado, o escorpião consegue acessar por rede de esgoto até a casa da pessoa. Escorpião come o quê? Barata. E vai atrás de quem? E se você está com a sua rede de esgoto conectada direto, a linha para onde ele vai parar? Na casa de vocês. Então, quando vocês olham o local onde vocês moram, é importante entender como esse local funciona. Por isso que acidentes com escorpiões são muito mais volumosos em regiões próximas a corpo d'água, seja esgoto ou seja rio, porque eles têm que conseguir aproximar-se de dentro da sua residência. Geralmente eles estão perto da onde? Em qual lugar que você encontra acidente? Todo mundo já sabe. Que lugar da sua casa vai encontrar a casa? Banheiro. E banheiro está geralmente com ralo? Banheiro. Outro lugar? Lavanderia. Está conectado com o quê? Com a caixa de gordura. Então tudo isso é importante. O comportamento do animal que foi falado na primeira palestra influencia gigantescamente na exposição dele no acidente que vai ocorrer. Então, serpente acontece com quem está exposto a regiões rurais, escorpião a regiões urbanas. Então é diferente, é muito diferente. Abelhas. E agora? Zonas urbanas e rurais, exatamente. E qual que é a letalidade maior no estado de Mato Grosso? É com o quê? A abelha. Não é nada que você se imagine, todo mundo tem medo da cobra, mas a abelha mata mais. Por causa do volume de picadas. Isso é importante. Então vocês utilizem o painel para fazer um recorte quando vocês estão trabalhando. Pessoal que trabalha na atenção básica, que faz a sala de espera, faça essa análise junto às pessoas quando elas estiverem lá visitando vocês. Isso é importante na discussão da atenção básica, na hora que faz o comportamento lá da lista das famílias, porque vocês conversam com a coordenação daquela unidade para entender o que está acontecendo no teu bairro, adstrito aquelas 1000 famílias que você tem que cuidar. Para quem trabalha com atenção básica. Para quem é de vigilância, vai utilizar o dado para desenhar campanhas de prevenção. E para quem trabalha com a imunização, utiliza o dado para distribuir o soro aonde eu preciso do soro. Entendeu? É para isso que a gente utiliza a informação. Vamos voltar esse aqui? Eu não vou mostrar os outros não, só para vocês mexerem. Volta aqui, relatório. Isso, vamos para o próximo painel. Vamos descer daí. As próximas informações é a distribuição. Olha só, eu fiz um quadro comparativo aqui para a gente poder entender a letalidade e a incidência de todos. Você traz aqui comigo para o último ali. Quem está com esse na mão, pode deixar lá e vai lá no modo foco, que ele é bem maior. Lá em cima, já aprendeu ali, ó. Já está fazendo o modo foco. Clica no modo foco, é o outro. Isso. Pronto, clicou. Vamos lá. Então, olha só, vamos olhar aqui. Qual é a maior letalidade que a gente tem aqui? Ó? Maior incidência de quê? Maior volume de número de casos todos os anos, 2014 até agora. Serpente. Sem sombra de dúvida. Então são 300 casos para cada 100 mil habitantes.
numa série histórica de 2014 até o momento. Para cada ano isso muda, certo? O N muda e a incidência muda. A incidência acumulada de 2014 até 2022 é de 305 casos para cada 100 mil habitantes. Agora a letalidade maior é de quem? Quem mata mais é a ignorância. As pessoas não sabem qual é o mal que foi aplicado. O que mais malta é a ausência do serviço público, é a ausência da nossa informação. A culpa é nossa. A maior letalidade é pura falta de informação. A maioria dos casos, a taxa de letalidade é de 13 casos para cada 100. É muita gente morrendo por desinformação. E a culpa não é nossa, não é mais de ninguém. Porque a gente tem informação e não passa lá para frente. Então, o indicador está mostrando para vocês aí no telefone de vocês, se vocês avaliarem, que a maior incidência que nós temos, a maior letalidade nossa, são de animais ignorados. As pessoas não fazem ideia de que animal pegou elas. E isso influencia imediatamente de como vai ser o tratamento da pessoa. A gente faz ideia do que é. E quando a gente vai falar das manifestações clínicas, algumas delas que você falar durante a tarde aí que vocês vão ter, elas te dão algumas tipo de diquinha de vestibular, né? Face miastênica é o quê? Face miastênica é o quê, médico? É o quê? Cascavel, face miastênica é cascavel. Que porcaria é face miastênica? É cara de bêbado, o professor dá cara de bêbado. Chegou lá, meio grogue, cara de bêbado, tem cara de cascavel. Correto? Equimose. Equimose o quê? Jararaca, muito bem, muito bem. Bolhas da pele. É herpes. Vocês têm diagnóstico diferencial. O Fox é diagnóstico diferencial, gente. Isso vocês têm que estar atento. E tudo tem a ver com o quê? Anamnese. Anamnese do paciente. A orientação, a informação do paciente é que vai dizer o que eu vou fazer. E por isso, indica que nós estamos ausentes, aqui quando a gente olha na letalidade do ignorado, também nessa informação. Então, vamos fazer um pacto aqui. No ano que vem, quando vocês voltarem nesse encontro, vamos tentar diminuir esse indicador? Vamos deixar de ignorado? Vamos fazer um pacto entre a gente, tentar descobrir, aumentar essa detecção dentro mais pessoas, no município, na região de vocês. Vocês têm um compromisso, saindo daqui, leve essa informação para lá. A gente pode evitar muita gente. Reduzir de 13 para cada 100 casos de óbito é muita coisa. Vamos tentar, né? Nosso objetivo é 0, mas se deixar 3 pontos percentuais é uma vitória absurda de um ano para o outro. E agora vocês não têm mais desculpa, porque a informação está na mão de vocês. Está no celular de vocês. Então agora vocês vão lá e vão, olha, que podem acompanhar. E você vai acompanhar isso em tempo real. Vocês vão fazendo o tratamento e daqui a pouco eles vão repetir no painel e olha, baixou o indicador aqui da região. É legal, é isso que eu quero. O poder agora está na mão de vocês. Tá? A gente está tentando descentralizar. Se a gente consegue fazer isso com a Minas, a gente não consegue. Você pega lá e erra tudo o problema, mas a informação está do banco, na sua conta, tá? Quando você acessa, agora vai estar na mão de vocês também. Tá bom? Vamos voltar ao anteriormente aí. Então aqui é importante, quando você pega todos os animais aqui. A segunda realmente ali é 16, a maior de todas ali é a B. Não tem o que dizer, acumulado é a B. Tá bom? Vamos voltar então. Então isso muda o foco nosso. A gente sabe que pessoas com múltiplas picadas de abelha o risco de vida é enorme. São 16 casos para cada 100 habitantes. São 16 óbitos para cada 100, é bastante coisa. Tá bom? A segunda parte que ainda tem, esse aqui eu não vou contar, que é a distribuição de quem mora nas fronteiras aí. Quem está na fronteira com outro estado. Pessoal da fronteira com outro estado, esse painel é interessante para vocês, o que mostra a quantidade de residentes de outros estados que estão sendo atendidos, estão tendo casos, estão sendo levados até o município de vocês, tá? Aí vocês vão dar uma olhadinha ali dentro. Aqui outro a gente tem a distribuição no estado de Mato Grosso. Abre uma outra foto lá. De todos os tipos de acidentes. E cada vez que a bolha é maior, significa que a velocidade de casos ali é maior. Beleza? Quanto maior a bolha, maior a quantidade e o volume de casos que ocorrem naquele município.
Se eu pouso o mouse ou o meu dedinho na hora que eu estou mexendo no celular dentro, eu vou saber qual é o percentual para cada animal. Se eu não escolhi um filtro, ele vai mostrar para mim ali qual é a incidência, o número de casos e a quantidade total daquilo naquele tempo que foi escolhido. Beleza? Então aqui a gente já tem uma ideia de como a gente vai encontrar. E aqui a gente tem os tipos de animais, né? Então quando eu chego aqui dentro, ó, eu sei que o maior volume de casos novos é em Cuiabá mesmo. Mas também Cuiabá tem uma população. Não. Está ligado à população? Nem sempre. Nem sempre. E aí a investigação vai ajudar vocês a poder procurar. Pode voltar, né? Vamos lá, mais uma, vamos descer mais uma. Então nós já falamos de espaço, tempo, os indicadores e a distribuição disso no tempo. Agora nós vamos falar aqui dos acidentes de gravidade, evolução e zona de ocorrência. Qual é a maior zona de ocorrência aí? Pode ser assim, já foi de gravidade, não tem problema. A maioria dos casos são evolução, legal. Quem são os casos leves? Tem que correr, né? Já está pegando, tá bom. Leve, moderado, grave e ignorado. Aí, agora eu vou ensinar para vocês uma dica. Volta lá no painel, porque eu já tenho que acelerar, então eu já vou mostrar a dica. É o seguinte, se você quer, agora precisa de ser isso, vai precisar de ser um texto. Você quer saber qual é os leves? Clica no leve. Só clica no leve. Clicou? Ele vai mudar para você agora. São os casos leves. Então, é uma filtro dinâmico. Esse é o filtro dinâmico. Você escolhe aquela informação, todo o painel se comporta para responder o dado para você. Você quer saber quais são os leves? Clica no leve, todo o painel vai responder o leve. Clica para mim nos graves. Pronto, cliquei no grave, o painel todo se mostrou grave. Aí estão as locais onde está o maior número de casos graves por tipo, por sexo, por região, tá? É isso que eu quero que vocês aprendam a mexer. Logo mais abaixo do painel, desmarca para mim o filtro lá de grave. Só clicar no grave aqui, de novo nele, desmarca. Pronto, desmarca. Volta lá. E aqui é o tipo de acidente. Quais são os tipos? Para ser lagarta, serpente, aranha, escorpião. E aqui nós embaixo temos a faixa etária. Vamos fazer a pergunta da gravidade para saber qual é a faixa etária que está tendo maior gravidade de casos? Clica para mim na gravidade lá em cima e a gente dá uma olhada na faixa etária aqui. Clica na gravidade lá no grave, por favor. Lá em cima. Clica no grave. Segura ele para mim. Agora vamos lá embaixo ver qual é a faixa etária que se comportou com maior gravidade. Aqui, ó. A maior gravidade são entre idosos. Então, pessoal da medicina, quando olhar, eu quero saber qual é a gravidade, por qual tipo de animal, eu escolho o animal, seleciono a gravidade e vejo qual é a faixa etária que ela tem que ter mais cuidado. Então, é muito melhor, quando a gente tiver essa informação, quando o paciente chega com uma idade que já está ali, vamos ver ali, abre o modo foco para mim da idade. Isso. Olha só, o maior volume é de 40 para cima, mas o maior volume é idosos. Mas idosos é uma coisa lógica, não é? Não é. Um idoso a gente tem que tomar cuidado naturalmente, mas o maior volume de gravidade é entre eles. Depende da sua condição, tempo, né? Mas aí a gente consegue identificar coisas engraçadas aqui. Por exemplo, olha a quantidade de... Tem 6 casos de menor de 1 ano. 6 casos com gravidade menor de 1 ano. Que diabo será esse caso? Vamos clicar para descobrir qual é? Vamos lá. Clica lá no... Volta do modo normal. Volta do modo normal. Aperta o Ctrl. E seleciona. Primeiro você encontra o painel lá. E seleciona o menor de 1 ano de idade. Aí desce mais. Já está selecionado. Agora aperta Ctrl e clica nesse topinho aqui da pirâmide. Pronto, vamos olhar lá que tipo de animal que foi. Sobe lá. Já disse aqui, ó. Nós tivemos 2 casos, um de cascavel com criança. Agora a pergunta é: esse caso é verdadeiro ou está errado? Não sei. Só quem vai saber é a investigação epidemiológica. Tá? Por isso que quando uma anomalia, o que é uma anomalia? É quando algo sai da normalidade,
aparece para vocês, é hora da vigilância entrar para investigar o que está acontecendo. Correto? A anomalia está me indicando que existem casos de crianças graves com acidente hipotrópico e corotário. Como que uma criança foi exposta a cascavel e a jararaca? Cascavel e jararaca. Agora, vamos olhar a raça? Quem sabe tem um indígena envolvido aí. Vamos ver se tem indígena? Vamos ver se tem raça aqui. A raça, não, rural, não sei se tem raça nesse país, não, mas deve estar no outro. Desce mais um pouquinho. Não, não tem, está no outro. Então, ó, olha só. E é 6 crianças masculinas e 2 femininas. E olha, não tem, claro, não tem escolaridade, como a criança não tem escolaridade, né? E foi no ano de 2021. Então, pessoal, 2021, e só ocorreu em 2021. Então tem alguma coisa esquisita. Que município será que foi? Olha lá no mapa já está mostrando para vocês. Eu sei que eu não paro, Vitor, mas não tem jeito. Volta lá, vai lá no negócio lá. Vamos lá no mapa. Vamos clicar aqui no Mato Grosso. Só abre esse aqui para mim aqui, ó. Esse maisinho bem aqui, ó. Está aqui, ó. Agora foi caso na Baixada Cuiabana, na região de Rondonópolis, teve no Alto Tapajós, teve no Barro Garças, teve em Itaquera da Serra e teve em Sinop. Vamos ver aqui na Alta Floresta onde é que foi. Clica no maisinho aqui. No maisinho. O maisinho, né? Aí, só Alto Tapajós. Nova Bandeirantes. Teve um óbito, teve uma gravidade de criança em Nova Bandeirantes. Uai, não tem uma desculpa da investigação. Se eu faço essas perguntas e vou seguindo ela, eu encontro o problema. Então eu posso olhar no banco, porque Nova Bandeirante deve ter pouquíssimos casos, né? Eu chego na Nova Bandeirante, vou lá, olho os casos que eu fui em 2021 e encontro essa criança que está com caso grave e acidente por aqui. Se eu clicar agora em Nova Bandeirante, aperto o ponto e seguro Nova Bandeirante, eu corro lá e descubro qual é o animal que atacou essa pessoa. Isso é dinâmico, é muito investigativo. Eu vou encontro uma anomalia e vou selecionando as informações do painel para responder aquilo que eu encontrei com a anomalia. Beleza? Vamos lá ver o segundo painel. O segundo painel vai aqui na análise de onde foi realizado. Sobe lá, sobe lá. Clica aqui na análise onde foi realizado o atendimento, local do acidente. Aqui, a gente tem um outro dado importante. Aqui eu tenho aonde o acidente ocorreu, aonde é o local do acidente, o local de atendimento. Aqui aonde ocorreu, aqui o local. Por exemplo, quem mexe com PPI aí? Quem conhece a PPI? Ninguém conhece a PPI? Quem trabalha com assistência à saúde, gente, pelo amor de Deus. Quem trabalha com a organização conhece, né? Então vamos lá. Vamos ver o pessoal de Alta Floresta, aonde os acidentes ocorrem. Quem que é Alta Floresta? Só clica no próprio Alta Floresta. Clica. Alta Floresta, as pessoas que moram na região do Alto Tapajós, quando se acidentam, elas são atendidas tanto no Telespires, quanto no Norte Mato Grossense, quanto no Noroeste Mato Grossense, quanto na Baixada, quanto em outros estados. Significa que o acidente por um animal peçonhento, ele extrapola a região. Às vezes a pessoa é picada num lugar e é tratada em outro, certo? Se eu faço a pergunta, aonde no Alto Tapajós eu tenho local para atender por animais peçonhentos? Desce a tabela, já está clicado aí mesmo. Está aqui os locais, vamos lá encontrar. Clica lá no Alto Tapajós, aqui ó, aqui os lugares. Nova Bandeirante, só um pouquinho. Isso. Seleciona a região lá. Aqui já está o Tapajós selecionado. Procura lá em cima o filtro fixo, que eu já sei o que eu quero. Clica no Tapajós. Pronto. Aí são os lugares onde eu posso ser atendido por animais peçonhentos dentro da regional do Alto Tapajós. Eu posso ser atendido conforme o cadastro que foi realizado recentemente no Hospital Maternidade ali no Rio Cândido, certo? É o local onde realizou o atendimento. Desce mais um pouquinho. Está aqui, ó, os locais que eu posso. Em Nova Bandeirantes, eu posso ir para o Hospital Municipal de Nova Bandeirantes. Em Apiacás, eu posso ir para o Hospital Municipal de Apiacás.
Na Paranaíba, eu posso ir para o Hospital Maternidade Alívio Cândido da Silva. Em Carlinda, o pronto atendimento. Em Nova Monte Verde, acabou de Alta Floresta, Hospital Regional do Estado de Mato Grosso. Ok? Facilitou a vida de vocês? E tem o telefone. Eu pego o telefone, ó, estou mandando o paciente para ir acidentar e tal, para essa informação que eu não vou deixar você demorar para lá, né? Vou dar atenção, olha, estou regulando para você que o paciente tal, e é um acidente tal, né? Eu tenho aqui, eu acabei de perfeitamente, sei, estou mandando essa pessoa para poder fazer a soroterapia. Certo? Beleza? Vamos para o último painel, que é o painel de indicadores de manifestações clínicas. Clica aqui no, pode ser lá ou lá, vai lá no indicador. Isso. Esse aqui é o painel que vocês vão monitorar. Vamos lá subir só. Aí, vamos monitorar. Aqui, nesse primeiro pedaço, eu tenho o perfil do paciente, correto? Esse perfil do paciente é sexo. Nós temos o tempo de atendimento do paciente desde a picada até a hora que ele chegou na unidade. Nós temos aqui a faixa etária. Nós temos aqui o local da picada, se apresentou dor ou não no local da picada. Isso é um dado importante para a equipe médica, saber se teve dor ou não. Qual é o animal peçonhento que da gravidade não causa dor no local da picada? Cascavel. Mais um outro. Muito raro acontecer nas patas, mas tem. Quem que é? Que não dá dor no momento. E não aparece nenhum sintoma. Mas depois outro dia começa a necrosar e aumentando. Exato. Muito bem. Então, essa informação de causou dor ou não. E aqui a gente tem indicadores para o local da picada. Maior número de picadas é aonde? Pé. Pé. Maior número de picadas é pé. Seguido por onde? Seguido por onde? Dedo. Depois por mão. Depois por perna. Então, pé, dedo, mão e perna. Já tem local para a gente poder identificar. Outra linha, indicadores de manifestações sistêmicas. A maior número de casos teve manifestação sistêmica? Não. A grande maioria teve manifestação sem sistêmica. Porém, nós tivemos 12% de casos, do total de casos acumulados, que apresentaram manifestações sistêmicas. Entre essas manifestações pequenas, mas sistêmicas, eu tive 2% delas foram neuroparalíticas. Olha aí, equipe médica já pensando. Aí eu quero saber que animal, eu clico no neuroparalítico e vou descobrir qual é o animal que está me causando neuroparalisia. Associado a isso, quantos tiveram necrose de local da picada? Olha lá, 1% teve necrose. 85% de todos os casos não ocorreram necrose, mas levando em consideração que foi em outros lugares. Eu já teve tudo, tá? Desce mais um pouquinho. Aqui dentro, mais duas informações: apresentou edema ou não, apresentou equimose ou não, manifestações renais ou não, soroterapia, aqui se usou soroterapia e não, e aqui embaixo nós temos as variações hemolíticas, e ali embaixo também tem a realização de soroterapia, e o tipo de soro, e qual soro foi utilizado, e aqui eu tenho uma taxa nova. Número de ampolas a cada 100 casos, correto? Isso é importante a gente entender. Vamos abrir aqui só esse aqui para mim, que vai encerrar. A variação do número de ampolas no tempo. Olha só, o número de ampolas, deixa eu ver quem que é o primeiro aqui. Acidente com serpentes, ela teve um grande aumento, porém, a partir do ano de 2017, o número de ampolas por a cada 100 casos foi diminuindo. Isso é uma falta de distribuição, às vezes, do soro, correto? Outra coisa importante que aconteceu no Mato Grosso é a taxa de número de soro, de ampolas aplicadas por cada 100 casos, aumentou em Aranhas, chegando ao máximo neste ano. É muita ampola, temos que analisar. E aí, a vigilância epidemiológica e a equipe médica analisar se isso está sendo feito corretamente, ou a pessoa está aplicando por qualquer aranha. Né? Não lembrando em considerações que aí, quando a equipe médica for falar, a associação de diagnóstico diferencial, muita coisa não é aplicada de aranha, correto? E aplica qualquer coisa assim, né? E a última de todas, e a não menos importante, foi a de escorpião.
ampolha do escorpião foi reduzido até chegar ao menor, que é agora em 2022. Correto? Então, eu vou encerrar por aqui. E aí, agora é hora de vocês utilizarem isso aí para vocês fazerem as investigações. Perguntas realizadas, a gente vai respondendo com o painel. Tá bom? Obrigado a todos.